querido. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do Facebook. Quero mandar uma boa noite muito especial para os nossos irmãos que nos assistem nos Estados Unidos. Tem uma criança lá que até a fotografia está conosco. Esteve aqui há 15 dias atrás e ele continua assistindo, né, a reunião. Isso nos deixa muito feliz. Ele fala pouco português, mas está lá assistindo, né? O nosso boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem na Noruega. Gente, essa hora na Noruega já é quase 1 hora da manhã. Mas eles assistem, mandam agradecimento, falam da reunião. Isso é maravilhoso, né? Boa noite também aos que nos assistem em São Paulo. Uma moça, que agora eu não recordo o nome, mas o nosso irmão pode olhar aí no Facebook, eu repito o nome dela. Ela assistiu à reunião de segunda-feira, que foi do nosso irmão Alisson Campelo, uma reunião maravilhosa, de um tema muito bom. E aí essa moça, ela acha, essa reunião foi para mim, eu estava precisando dessa reunião, né? Porque assim é a misericórdia divina. Então vocês vejam como é importante a reunião ser transmitida. Nós vimos que a reunião de segunda-feira... Cláudia Souza. Como? Cláudia Souza. Então, a nossa irmã Cláudia Suzy, o nosso Cláudia Souza, né, o nosso boa noite e a nossa alegria, né, de saber que ela nos assiste, que acompanha. E assim são muitas pessoas. Para vocês terem ideia, o nosso Facebook, ele tem mais de 1.000 pessoas. 1.000 e quanta, querido? 1.009 pessoas. 800 e alguma coisa só no Rio Grande do Norte. E aí vai passando. E pessoas que passam lá e dão uma olhadinha são seguidores direto. E aqueles que passam, um número imenso. A reunião de segunda-feira, na terça-feira, pela manhã, 328 pessoas tinham assistido. Vocês vejam que estamos fazendo aquilo que a doutrina prega, a sua divulgação. Não é? A sua divulgação, porque a divulgação da doutrina é a maior caridade que pode ser feita, não é? E aí, quantas pessoas mandam um recado para nós no Facebook? Foi através de vocês que eu consegui fazer evangelho no lar. Isso é maravilhoso, não é? Então, a nossa alegria é muito grande mesmo. Alguns que já tomaram conhecimento lá, que nós vamos mudar de casa, mudar de local, né? E aí, como é que vai ficar? Da mesma forma, né? A reunião será do mesmo jeito, vamos receber todos com o mesmo carinho, isso aí, tenho certeza disso. A casa vai estar bem melhor, porque hoje ela tem um presidente, né, que é o nosso querido Amadeu, que não precisa nem eu falar dele, porque todo mundo conhece, sabe, o trabalho do irmão Amadeu junto ao irmão Bezerra de Menezes, e a doutrina dos espíritos. Então, tudo isso são presentes que Deus, Papai do Céu, manda para a gente e a gente não sabe como agradecer, não é? Vai mudar sim de endereço, mas vai ser tudo da mesma forma, inclusive transmitido da mesma maneira, tendo o evangelho online no último domingo de cada mês, né? Na nossa casa, no grupo de oração Irmão Meimei, nós temos o evangelho online no último domingo de cada mês, às 16 horas. Então vai continuar tudo do mesmo jeito, vai mudar apenas de endereço, mas tudo será da mesma forma. A casa cresceu demais, viu, Luiz? Então aí chegou um momento que a gente realmente tem que mudar, não é? A casa cresceu, nós estamos precisando, alugamos uma casa que tem 5 quartos, né? Que vai dar para fazer o que precisamos fazer. Mas a nossa alegria é muito grande de poder nos reunirmos mais uma vez em nome de Jesus, esse mestre, amigo e irmão maior. E hoje, para tratar de um tema tão atual e maravilhoso, não é? Porque Espiritismo, bênção de Jesus, como é? Remédio divino contra a violência. Remédio divino contra a Espiritismo, remédio divino contra a violência. E se nós formos refletir sobre esse tema, só por essas palavrinhas, Espiritismo, remédio divino contra a violência, a gente vai ver que tem tudo a ver.
Porque a violência, ela não é só a violência física, mas a violência verbal, a violência do pensamento, a violência do julgamento, tudo isso são violências. E que realmente quem conhece a doutrina dos Espíritos fica longe de tudo isso. Porque Jesus, na sua misericórdia infinita, no seu evangelho, ele diz: não julgueis para não ser julgado. Então, se eu já não julgo, não sou julgado, já estou evitando uma violência, não é? Diz: perdoai aos vossos inimigos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se a gente conseguir fazer isso, uma violência a menos. E assim sucessivamente. A tolerância que nos chama a atenção, o cuidado com a nossa família, quando fala lá no capítulo 14, que tem o tema honrai vosso pai e vossa mãe. Também lá a gente vai entender, principalmente a violência na família, né? Quando a gente... E também vamos entender que não é só bater, não é só matar. Tem várias formas de violência. Somos violentos quando a gente não abraça com amor aqueles que nós, em outra hora, em outra encarnação, não cumprimos os deveres e tivemos a oportunidade de tê-los como filho, ou como marido, ou como esposa, não é? E a gente ainda não conseguiu abraçar, não é? Aí eles vêm, a doutrina dos Espíritos também dá a oportunidade para que a gente para que nós todos possamos conhecer que na nossa família é a oportunidade maior que a gente tem desses reencontros, né? Porque imagine como fica difícil para o pai, como fica difícil para a mãe e para o filho, as dificuldades que existem no passado, né? A gente ouve aí no noticiário o filho que matou a mãe, o que queimou, o que fez isso, ou vice-versa, né? Nós aqui, quantas vezes atendemos pessoas que o filhinho está ainda lá, um embrião pequenininho, e ela já quer fazer uma violência contra ele. Não é? Essa semana mesmo aconteceu isso aqui. Não é? Pessoas que não se cuidam e aí não querem assumir. Não é? Quantas pessoas chegam aqui, como na nossa casa, nós atendemos a qualquer hora e bate a nossa porta, não é? Porque a gente não vai dizer não. Então, a gente atendeu essa semana uma moça numa situação muito difícil. Graças a Deus, eu espero que tudo que a gente conversou, que ofereceu, ela realmente não encontre alguém que vá lá pegar aqueles comprimidos que não são benditos, coisa nenhuma, e faça com que ela faça bobagem, entendeu? Então, tudo isso são violências que certamente que alguém conhece já a doutrina, alguém que já se alimentou, não é? Alguém que já conseguiu se alimentar do Evangelho de Jesus, certamente esse alguém será menos violento. Pelo menos é o que a gente espera, não é? Então, o tema de hoje é um tema que foi muito feliz a escolha e vai trazer para nós grandes conhecimentos, sim. Na nossa casa, nós começamos agradecendo pelo dia que nos foi dado, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Jesus. Também paramos um pouco para refletir e dizer obrigada, Jesus, pelas refeições que nós já conseguimos fazer hoje, porque há outros iguais a nós, que têm pele, que têm estômago, que não fizeram, que vão depender do outro. Na nossa casa também nós aproveitamos a oportunidade para agradecer a Deus pela nossa família, para agradecer a Deus pelas vezes que respiramos. Mas todo mundo não respira, sim. Mas tem muitas pessoas nesse momento, nas UTIs, respirando artificialmente. A gente precisa agradecer a Deus, viu, gente? A gente acha que é uma coisa assim muito boba, mas não é. Que possamos dizer a Deus, obrigada, Jesus, pela minha voz que canta, que fala, que contesta, que atesta. Outras emudeceram totalmente. Então a gente tem muito a agradecer a Deus. E agradecemos pouco, mas a gente também volta de novo a pedir. E aí a gente vai pedir amorosamente a Jesus, pelas dores dos dois lados da vida e dos 4 cantos do mundo. Vamos também interceder ao coração amoroso de Jesus, pelos vovôs e vovós que habitam o Leão, que habitam o lar do ancião evangélico, que habitam o Juvino Barreto,
pelas amadas vovós do lar da vovozinha, pelos vovôs e vovós do lar São Vicente de Paulo em Ceará-Mirim, e vamos estender a todos os vovôs e vovós. Mesmo que eles não estejam mais aqui conosco, eles apenas se mudaram para um outro, um outro momento, porque ninguém morre. Então, com muita alegria no nosso coração, vou convidar o irmão Mário para... Com muita alegria no nosso coração, nós vamos cantar, orando 2 vezes, a oração de Francisco de Assis, e não esquecendo de, no nosso coração, colocar aqueles que estão nos hospitais, no Alfredo Gugel, no José do Trigueiro, no Onofre Lopes, no Maria Alice Fernandes, no João Machado, no Dioclésio Marques, na Casa de Saúde Natal. E aí eu peço aos irmãos que a gente possa multiplicar essa energia que a gente vai mandar para lá. Sabemos todos que na Casa de Saúde Natal encontra-se aqueles que aos olhos de muitos são doentes mentais, mas nós que somos espíritas, que estudamos a apometria, sabemos perfeitamente que 70% deles estão lá com síndrome de mediunidade reprimida. Pelos nossos irmãos do João Machado, da Casa de Saúde Natal e da Casa de Saúde Santa Maria, a nossa intercessão. Queria aqui colocar um adolescente que atendemos hoje. Gente, precisamos orar pelos adolescentes. Esse adolescente terminou, a gente encaminhando para o Dr. Salatiel. Eu também quero agradecer ao Dr. Salatiel, que prontamente atendeu. Um menino com 14 anos, que tentou suicídio 7 vezes. Gente, isso é a prova maior da obsessão. E a gente precisa orar pela juventude. A gente precisa orar pela juventude. Então, gente, Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente convida o irmão Mário para... Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva hoje, amanhã e sempre. Sempre realmente nas casas espíritas, das reuniões, né, da palestra, do palestrante fazer seu tema, abordar o seu tema. Fazemos o exórdio. O exórdio é aquela preparação dos trabalhos para que nós nos sintonizamos melhor com as forças do alto, né? Para que fique mais acessível aquilo que nós viemos buscar aqui e receber de acordo com a necessidade, né, e o merecimento que cada um tem. Vou abrir aleatoriamente aqui o Evangelho, num capítulo aqui, e vamos ler, só fazer essa leitura, refletir sobre ela e depois escutar o nosso irmão que fará a palestra, né?
Então, o capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Né? E aqui está o óbolo da viúva. Então, vamos escutar atentamente aqui o que o Espírito da Verdade tem a nos dizer. Nos fala o seguinte, no item 5, 6. Jesus, estando sentado de fronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo dele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Isso está em Marcos capítulo 12, versículo de 41 a 44. Está em Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. O Espírito de Verdade nos dá só o esclarecimento sobre essa passagem dos evangelistas Lucas e Marcos. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejavam, a fortuna dizem elas, para delas fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não. Há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de que darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem a si mesmos um pouco do supérfluo que lhe falta, sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção dissimulada, mais que encontrariam no fundo do coração se quisesse nela rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas e etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso, são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Muita paz para todos, que Jesus abençoe. Chamaremos o nosso irmão para poder nossa palestra. Tem a ver com o tema. Pessoal, boa noite. Acho bacana.
bacana essa luz aqui, porque eu vou aparecer aí com Jesus no peito, né? Bacana, né? É sintomático, né? Eu quero, antes de mais nada, dizer que, com toda a permissão, mais uma vez agradecer pelo convite, é muito honroso para mim, e dizer que, na verdade, vocês são generosos ao me chamar de palestrante. Eu sou um aprendiz. Eu sou um cantor, algumas pessoas já me conhecem, e algumas pessoas estranham até pelo meu perfil um pouco assim, alegre, de comunicador aqui, né? Oh, legal, beleza. Pá. Eu preciso ser visto o mundo inteiro, não é verdade? Bom, então, nós estamos aqui para conversar. Eu costumo dizer que a gente vem aqui aprender com vocês. E não é demagogia, não é charminho, não é falsa modéstia. Porque a doutrina espírita é realmente, com respeito a todas as religiões, aquela crença em que você, sempre que vem aqui, você vem aprender. Porque na doutrina espírita não tem guru. Na doutrina espírita não tem dono da verdade. A doutrina espírita ouve as pessoas que sofrem, as pessoas que lutam, desabafam, se abrem, mas ninguém está autorizado a perdoar a ninguém pelos seus pecados, a garantir um lugar no reino dos céus, ou então a acenar com a terrível dor e possibilidade de um inferno condenatório pelo resto da vida e da eternidade. A doutrina espírita é uma doutrina que abre os corações para que a mensagem real de Jesus entre dentro de cada um dos corações e que leva às vezes anos, meses, semanas e até vidas para se consolidar. Por isso é que está aí a grandeza da doutrina. E a gente está aqui, todos nós reunidos, para juntos conversarmos, aprendermos e tentarmos, todos nós, principalmente no meu caso que estou aqui, sair daqui um pouco melhor do que quando entrei, porque essa é a função do verdadeiro Evangelho de Jesus. Quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus, ele não falou que está no meio apenas daqueles que seguem esta ou aquela religião. Ele disse que quando um ou mais se reunirem em meu nome, aí estarei também. Ou seja, estará não como uma presença figurativa, essa presença maravilhosa e divina estará realmente para que daquele encontro saia um resultado. Saia alguém que participa de um encontro que leva intencionalmente a mensagem de Jesus, embora a pessoa não seja católica nem espírita, mas traga essa mensagem no coração. Quando uma ou mais pessoas se reúnem, a presença de Jesus está ali para que elas saiam melhores daquele encontro. E o que está gerando hoje a grande violência que existe na humanidade é que muitas vezes pessoas se reúnem em nome de Jesus, mas de maneira superficial, para defender os seus próprios interesses, para se firmar como líderes dessa ou daquela crença, para inclusive influenciar pessoas menos esclarecidas e subjugá-las pelo poder da palavra, pelo poder do carisma, que não é essa a função da mensagem de Jesus. Então, quando nós falamos de violência, que é um tema tão recorrente, nós ficamos pasmos diante de tantas coisas que acontecem. Tivemos esse caso terrível desse cinegrafista que morreu tragicamente essa semana por conta de um rojão, de um projétil, ou seja, qualquer coisa que seria para alegrar uma noite, jogar uma luz, mas ter uma vida em uma manifestação. Tivemos recentemente aqui em Natal, em 2 dias, 2 pessoas assassinadas, lutadores de MMA. Os crimes não têm relação, mas assim como esses lutadores que são pessoas conhecidas, tivemos também a cada semana, a cada dia, adolescentes mortos por conta de tráfico de droga, de maconha, de más companhias. Eu estava vendo agora uma TV do Ceará, quando eu vim para cá, e no Ceará, em Fortaleza, esse ano já ocorreram 400 assassinatos na cidade de Fortaleza. Então, essa é a violência explícita que está na nossa cara, no nosso dia a dia, por falta exatamente daquele encontro com Jesus, com o fim de se melhorar, independente de qual crença nós sigamos. Se nós estamos aqui num templo religioso para falar de Jesus e automaticamente cumprimos aquele ritual e não saímos dali para abraçar um inimigo, ou pelo menos para tentar odiá-lo menos do que odiamos, nós não estamos seguindo a mensagem de Jesus. Nós estamos cultivando a violência dentro de nós. A violência que às vezes passa desapercebida, mas é um ato que, talvez pela nossa própria evolução espiritual, já nasce conosco.
nós aprendemos, eu fui criado na religião católica, que nós nascemos com um pecado original. O pecado original existe, não da forma como os teólogos explicam, porque os teólogos se reuniram nos concílios e decidiram que Maria era virgem, decidiram que Jesus era Deus, criaram um purgatório, criaram um inferno, estabeleceram regras e condenaram à fogueira aqueles que discordavam daqueles princípios, das pessoas que se reuniam para decidir o que Deus faz. Então, alguns dos concílios, com todo respeito, estavam fazendo ao contrário. Não estavam reunidos em nome de Deus. E com certeza Jesus não estava ali porque eles estavam adulterando a mensagem pura de Jesus em termos pessoais ou de interesses de religiões oficiais para que se criasse uma liderança sobre as pessoas mais humildes. Então, o que existe na verdade é uma situação em que nós precisamos, dentro da gente, trazer a mensagem de Jesus e nos esforçarmos para nos melhorarmos. Por quê? Porque se hoje nós vemos a violência, nós abominamos o que acontece de errado, principalmente num país como o Brasil, que é a pátria do Evangelho, nós ficamos inclusive em dúvida, perguntando, e cadê a proteção de Deus para a pátria do Evangelho? Mas se nós perguntarmos isso, nós corremos o risco de perguntar também, cadê a proteção de Deus na hora que Cristo foi crucificado? Porque às vezes nós nos engrandecemos pelo sofrimento, pelo sacrifício, e o mal bate à nossa porta, não nos fazer mal, para que nós possamos encará-lo e nos melhorarmos usando as armas, no bom sentido, que Jesus deixou. E se nós consultarmos a Bíblia Sagrada, se nós fizermos uma consulta ao Antigo Testamento, nós vamos ver que o que se vê hoje aqui, no dia a dia, um amigo meu disse, inclusive, que está cansado de assistir televisão no almoço. Eu digo, por quê? Porque todo dia estão almoçando cadáver. Eu digo, rapaz, realmente, se você é meio indigesto, né? O pior não é isso. Pior é que ao invés de almoçar um almoço legal, tomando um vinho, eu estou quase almoçando cadáver e bebendo sangue. Eu digo, não, aí já é coisa de vampiro, mas é verdade. Então, se nós analisarmos, é terrível hoje até para nós sentarmos na frente de uma televisão e vermos um noticiário. Mas veja bem, mas tudo isso que acontece hoje, acontece terrivelmente num país como o nosso, que tem problemas sociais, e nos dá uma chance de exercitarmos a caridade através do ato de conhecer a mensagem de Jesus, porque só uma solução para toda essa criminalidade e essa barbaridade é o amor de Jesus. Como? Através de uma religião convencional, pode até ser, mas o amor de Jesus, através da educação que nós vamos dar aos nossos filhos, através do exemplo, com atos que nós fazemos. Não é uma teoria, não é apenas dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É você ter um comportamento que vai servir como referência para o seu filho. Aí nós, ao olharmos o Antigo Testamento, nós percebemos que, por exemplo, existem casos terríveis de assassinato. Existem casos, por exemplo, onde Sansão, que foi aquele cabeludo, né, que eu já fui como Sansão um dia, não é verdade? Tem histórias no Antigo Testamento de crimes, as pessoas matando, as pessoas cometendo crime em nome de Jesus. A história de Ló, por exemplo, que pegou as 2 filhas virgens e deu para serem estupradas porque não queriam que os adversários atacassem supostos anjos, que eram espíritos que estavam aparecendo a ele. Então, se nós pegarmos o Antigo Testamento, existem cenas em que de uma única vez foram mortos 1.300.000 pessoas em nome de Jesus. No reino de Judá, quando o terceiro rei daquela época, depois que houve a divisão, ele enfrentou os inimigos, ele destruiu todos os egípcios, matou 1.300.000 pessoas, inclusive mulheres e crianças. Então, a violência vem de muito antigamente. A violência vem dos tempos anteriores a Jesus. Por quê? Porque quando nós aqui começamos a povoar a terra, além dos espíritos que foram criados aqui, nós viemos de um planeta denominado Capela, onde nós estamos aqui, nós chegamos, os nossos ancestrais, talvez nós mesmos, viemos por máculas, por erros nas nossas existências anteriores, e a partir daí se criou uma nova população através de um processo evolutivo, mas as pessoas, os seres, os espíritos que aqui estavam eram espíritos revoltados. Então havia muito mais crime naquela época em termos proporcionais do que hoje.
Agora, o que é de se admirar é que hoje, por conta do progresso, por conta da ciência, por conta da evolução, não deveria mais haver tantas mazelas. Porque hoje a violência chega diariamente à nossa casa. Nós estamos aqui e se alguém matar um filho nos Estados Unidos, nós vamos saber. Antigamente nós demorávamos dias. Na minha infância eram semanas, né? Porque em Nova Cruz não tinha televisão na minha casa e eu só via as revistas através do Cruzeiro, né? Da revista Cruzeiro. E às vezes, quando eu fiquei adolescente, eu via as emissoras do exterior, aquelas que falavam em português, para acompanhar os acontecimentos. Então, houve um crescimento da violência por conta exatamente da divisão de facções entre religiosos que não se preocuparam em pregar a palavra de Jesus na sua essência. E hoje a comunicação está ao nosso alcance, nós vemos muito mais do que vimos. Só que é um detalhe: como antigamente nós não víamos tanta violência, logicamente nós não ficávamos impregnados no nosso perispírito, na nossa alma, no nosso coração, com a síndrome da violência. Hoje nós vemos com muito mais frequência. Então, ao vermos com tanta frequência a violência, nós começamos a ficar meio imunes e meio indiferentes. As coisas passam a ser banais. Você liga a televisão, todos os dias tem uma pessoa estendida no chão, tem um pai chorando, tem uma mãe chorando, tem alguém desesperado pelo filho que foi levado pelas drogas, tem alguém desesperado pelo filho que estuprou ou vice-versa. Então, nós estamos correndo um risco de que, se não tivermos cuidado, não procurarmos seguir a mensagem de Jesus na sua essência, na sua pureza, nós começarmos a ficar admirados com a violência, mas nos acostumamos, de certo modo, todos os momentos em que vimos coisas seríssimas. E pode chegar ao ponto em que nós, se chegarmos numa esquina e vimos alguém dando um soco no outro, vamos achar que é normal, que não matou. A gente vê tanta morte que, de repente, uma briga, um soco, um ferimento, pode ser uma coisa, ainda bem. Mas hoje se diz assim, é impressionante, ainda bem que não matou, ainda bem que foi um soco. Um amigo meu foi assaltado e disse: rapaz, graças a Deus, o senhor levando R$300. Por quê? Porque o cara foi assaltado atrás do Banco do Brasil, no centro da cidade. O cara chegou na moto, pegou e levou o celular e a carteira do cara. Outro amigo meu, que não vou dizer o nome porque foi constrangedor, a semana passada estava na rua, quando chegou em casa, a filha e o caseiro estavam passeando, os ladrões entraram no carro, levaram para a casa dele, fizeram uma mudança, levaram 3 carros, todos os eletrodomésticos pequenos e de valor, e fizeram uma tortura psicológica durante 4 horas com a família, com as filhas. E o cara ainda dá graças a Deus, diz: graças a Deus não fizeram nada com minha filha. É uma situação paradoxal. Hoje nós temos que dar graças a Deus para sermos apenas roubados, para que nossas filhas e esposas não sejam estupradas, sejam apenas assaltadas. Então, o que significa isso? O crescimento da violência de maneira desproporcional. E Jesus de Nazaré, quando aqui esteve, ele foi o primeiro médico que trouxe a cura divina do amor como antídoto contra a violência. Por quê? Porque Jesus estava à frente do seu tempo. Lógico que está, sempre esteve. Porque Jesus de Nazaré, quando ele chegou aqui, ele combateu a violência contra as mulheres adúlteras no ato de perdoar a pecadora. Foi contra todos os princípios da sua época e ainda desafiou os supostos doutores, que eram juízes da lei, desafiando aquele que não tivesse nenhum erro, que atirasse a primeira pedra. É igual a hoje. Quando os escândalos começam a pipocar com as pessoas que supostamente deveriam fazer a lei, aí nós lembramos da mensagem de Jesus: atire a primeira pedra àquele que não tem pecado, que não errou. E a sua força moral fez com que os supostos juízes, que se achavam donos da verdade, saíssem de cabecinha murcha, né? Cabisbaixos perante a autoridade moral, porque eles eram hipócritas, eram os túmulos caiados aos quais Jesus se referia. E Jesus também foi pioneiro ao combater a violência contra as pessoas mais humildes, a discriminação por conta da classe social. Quando? Quando, numa recepção que lhe foi ofertada, uma mulher pecadora veio, lavou seus pés com os seus cabelos, e o dono da casa queria expulsá-la, e ele disse: não, deixa ela aí,
porque tu me recebeste na tua casa, mas ela fez o que tu não fizeste, perfumou meus pés e chorou aos meus pés. E Jesus também teve esse ato de grandeza contra a violência do preconceito. E Jesus também quebrou um paradigma ao conversar com uma mulher samaritana, quebrando outra tradição de inimizade, ou seja, quebrou um paradigma, quebrou um tabu, combatendo a violência originada da discriminação ou da separação entre raças, que é a origem de todas as guerras. Nós vemos aí as guerras que existem hoje, sempre existiram, entre os países, exatamente por conta das diferenças ideológicas e religiosas até. E Jesus combateu isso com uma simbologia, porque ele já tinha uma previsão do que poderia acontecer, e ele fez tudo o que nós vemos hoje. Ou seja, ele previu tudo e combateu veementemente qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação. E a sua maior lição foi exatamente aquela na cruz, quando ele pediu ao Pai para perdoar os seus algozes. Ou seja, combateu a violência da vingança, quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, porque eram espíritos atrasados. Mas a partir dali, Jesus decretou uma causa, criou um decreto contra a vingança, ou seja, perdoar a eles, um dia eles vão pagar pelo que fizeram. E sintomaticamente, ali foi talvez o primeiro momento em que alguém, de maneira simbólica, combateu a vingança. E é exatamente a vingança que gera crimes por conta de uma violência que nasceu anteriormente. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a causa de todos os males é o egoísmo. E o egoísmo é exatamente o que leva aos crimes. O egoísmo é o que leva à insatisfação pessoal, que se transforma depois num apego às coisas materiais, e por conta desse apego nós vamos nos tornando exclusivistas, e a partir daí a semente da violência pode começar a germinar. Por quê? Porque somos possuídos pelo materialismo, e em nome do materialismo se faz tudo. Vejamos o exemplo de Hitler. Eu estava, quando vim para cá agora, por acaso liguei num canal por assinatura, e estava passando um trailer, né? No tempo é trailer, não sei como é hoje, né? De um filme sobre um grupo de pessoas ligadas aos aliados que se uniu para salvar as obras de arte caríssimas da época, que Hitler queria colocar na Alemanha um museu só para ele, com todo o acervo cultural da Europa. Ou seja, egoísmo, sede de vingança por conta do Tratado de Versalhes, quando na Primeira Guerra a Alemanha foi subjugada pela França e pelos aliados, e Hitler usou a vingança contra a inferioridade do seu país como um instrumento para dizimar 6 milhões de pessoas, e movido pelo egoísmo, queria também a memória cultural da humanidade. Então, meus amigos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Agora, o mais importante do que abrir nossos olhos é abrir os nossos corações. A gente acompanha a história da humanidade e vê que ao longo do tempo as guerras dizimaram milhares de pessoas. Mas, curiosamente, da maneira mais estranha que possamos imaginar, as guerras religiosas mataram mais do que as guerras entre nações. Mataram mais do que as guerras convencionais. O que significa isso? Significa que nós não seguimos a sugestão de Paulo, quando nós, que o digo, somos os nossos ancestrais, talvez até nós também, na verdade, significa que nós não seguimos o conselho sábio de Paulo, quando recomendou e nos lembrou que a letra mata e o espírito vivifica. Então, por conta da prisão à letra, as guerras religiosas se sucederam e causaram mais vítimas do que as guerras convencionais entre as nações. E nós vemos que, infelizmente, continua ainda no nosso ego, no nosso inconsciente, às vezes até de maneira coletiva, em nações violentas, que essa herança não foi dizimada totalmente da Terra. Mesmo com a evolução da humanidade, com a série de reencarnações, espíritos duros voltam a reencarnar
embora que não regridam, mas voltam a reencarnar com os mesmos instintos violentos, mas com um detalhe: às vezes reencarnam em uma família até de bem ou de boa índole para serem educados, e a família que os recebe não tem a estrutura psicológica necessária para fazer o seu trabalho. Então, por que o Espiritismo é um remédio contra a violência? Porque o Espiritismo não quer ser dono da verdade. O Espiritismo, embora seja chamado religião, ela não é uma religião em termos convencionais. E quando se diz que o Espiritismo é o remédio divino contra a violência, outras crenças podem ser também um remédio divino contra a violência, se aplicarem no dia a dia as práticas que o Espiritismo ensina. Porque Kardec diz que o bom espírita se reconhece pelas atitudes, se reconhece pelos seus atos. Mas há um registro de que, mesmo sem ser espírita, tem pessoas que têm comportamento de espírita, embora pertencendo às outras religiões. E no inconsciente dessas pessoas está registrada a ideia de que o amor é a coisa mais importante. Então, quando o Espiritismo é citado como um remédio contra a violência, significa que os princípios da doutrina espírita, uma doutrina que não tem guru, que não tem dirigente, que não tem ritual, que não foi criada nem inventada, mas cuja mensagem foi trazida pelos mensageiros de Jesus, que foram os codificadores. O conteúdo dessa doutrina, se aplicado até na vida de alguém que é ateu ou não tem crença, esse conteúdo vai ser um antídoto contra a violência. Porque nós precisamos entender que a chama do amor nasce conosco. Jesus disse, não fui eu que disse, não foi ninguém que disse, nem um papa, nem um líder evangélico, nem um líder hindu. Foi ele que disse, vós sois deuses. Jesus jamais iria dizer algo que não fosse verdadeiro. Então a chama divina está em nós. Nós somos criaturas divinas e temos a chama do amor divino, a chama do amor divino, a chama do bem, da solidariedade dentro de nós. Entretanto, como somos uma miscigenação nesse planeta de raças vindas de mundos mais atrasados, levamos décadas e séculos para que essa luz prevaleça sobre o lado das trevas, que é o lado que instiga a violência, a desunião e ao desentendimento. E quando nós passamos a ler, ou ver, ou ouvir as obras da doutrina, nós nos sentimos como se encontrássemos um tesouro. Porque não há ninguém de nenhuma religião que, se tiver a coragem, se o seu líder religioso não impedir, e não fizer uma lavagem cerebral para impedir, não há ninguém que não leia o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo para não se sentir mais leve, mais rico espiritualmente. E nós sabemos que a violência veio desde a época antiga, como já citamos, passou pelos tempos bíblicos e até mesmo com a cisão da reforma luterana, quando houve a separação de Lutero com a igreja, com a religião oficial, surgiram dentro do movimento várias tendências e eles também se degladiaram. Calvino e outros lutavam, brigavam, matavam uns aos outros em nome de Deus, quando na verdade a mensagem divina deveria uni-los. Nós sabemos que há algum tempo atrás na Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, era um terreno terrível. Era o IRA, né? E Exército Revolucionário Irlandês, né? Eram os católicos contra os protestantes. Agora, foi ontem, né? Porque o tempo é 10 anos, 20 anos, foi ontem. E eu era adolescente e ficava dizendo, puxa vida, eu vou à missa todo domingo, o padre pede para eu rezar pela paz mundial, a Índia vai invadir o Paquistão, a China disse que tinha 1 milhão de soldados para pulverizar o Paquistão e a Índia. E como é que a religião que eu sigo, eu na minha cabeça, né, 14 anos, como é que a religião que eu sigo está lá brigando, o outro lá matando gente? Aí eu vi um boato de que na época da Segunda Guerra a igreja ficou indiferente. Então nada disso faz parte do principal da nossa conversa de hoje, mas a gente registra porque a gente pode se decepcionar com as religiões convencionais, como também podemos nos decepcionar com o movimento espírita, se não formos no lugar certo, se não conversarmos com a pessoa certa.
Nós sabemos que podem existir pessoas no movimento que usam das suas faculdades para abusar, inclusive praticando atos de pedofilia que existem em outras religiões. Pessoas que têm a mediunidade desequilibrada, que podem, na aplicação dos passes, usar de argumentos errados para blindar as pessoas. É uma minoria, mas os bons espíritos e os maus existem em todas as seitas, com um detalhe, que na doutrina espírita, cada um é responsável pelos seus atos e não precisa ter medo de ser condenado eternamente e nem ter um líder espiritual que diga o que a pessoa faça. Então a doutrina espírita nos dá essa liberdade, essa grandeza, essa oportunidade de podermos abrir os nossos corações para o bem. Agora, o que existe também de muito importante, posso tomar uma vinha aqui? Posso tomar? E mais importante, muito obrigado, é a violência em casa, a educação em casa. Eu sou filho único. Na minha casa, eu não conheci meu pai foi embora quando eu tinha 19 dias, e eu passei um período da minha vida com minha mãe e com uma tia minha. E eu me lembro que na casa da minha tia tinha uma palmatória. Porra, palmatória. Fernando Luiz, minha mãe, depois que casou pela segunda vez, se separou e foi morar em Nova Cruz, eu fui morar com ela. Ela sempre me chamou de Fernando Luiz. Ninguém tinha assim, muito orgulho de mim, né? E eu até dei algumas decepções a ela, mas é normal. Mas acho que o saldo foi positivo. Ela me chamava de Fernando Luiz. Fernando Luiz, se você não fizer, porque antigamente tinha cópia e ditado, né? O tempo era assim, fazia cópia e ditado. Se você não fizer a cópia, vai levar meia dúzia de bolos. Eu pensava no bolo da moça, no bolo de laranja, mas era no bolo da palmatória. Eu digo, meu Deus do céu. Mas um fato interessante, gente, eu não me lembro de minha mãe nunca ter batido em mim, não me lembro. Parece que a palmatória foi uma coisa figurativa ali na parede. Eu não me lembro disso, não me lembro, entendeu? Mas ali era a história da época, né? Era uma educação assim, aí eu era adolescente, e na época, imagina você, né? Vocês já vão calcular a minha idade, né? Eu com 16 anos, rapidinho, 16 anos e 68, pronto, acabou. Em 68 foi o ano que o mundo ferveu, né? A passeata dos 100 lá no Rio de Janeiro, lá na França, os jovens quebrando tudo, na verdade. E eu, nos meus 16 anos, era muito privado das coisas que aconteciam. Como era em Nova Cruz, não tinha oportunidade de participar daquilo, mas eu tinha um sonho de ir para as ruas, não, logicamente, para jogar rojão, é claro, mas de fazer parte daquele movimento. E eu me lembro que a minha mãe me recomendava muito, dizia assim, cuidado com as companhias. Olha, naquele tempo não existia essa coisa de maconha, de droga, não existiam os vícios, mas existiam as más companhias. Quem eram as más companhias? Eram aqueles amigos meus que não moravam muito, que podia arranjar assim um romance para mim no meio, e minha mãe tinha medo que eu me casasse antes do tempo, que eu era filho único, né? E ela dizia, então veja bem, como é que era aquela época? A violência era saudável na época. Tinha as manifestações, tinha as confusões, tinha os estudantes protestando, tinha os hippies, que era um movimento desordenado por conta do uso da droga, mas que não cometia atrocidades. Então era uma violência, entre aspas, bendita para a época, porque era algo puro, e as pessoas que naquela época tiveram a oportunidade de conviver com aquela situação, como eu, às vezes moravam no interior, tinham uma educação restritiva, mas uma educação, digamos assim, na base do olho no olho. E às vezes a palmatória era apenas um símbolo para meter medo, no meu caso, mas no caso de outros amigos, tinha um vizinho meu chamado Chico, e todo dia eu estava lá ouvindo Chico, pá, eu via pancada e o choro, a pancada e o choro, né? E a mãe dele fazia puxa-puxa. Alguém aqui já viu puxa-puxa? Puxa-puxa, a mãe dele fazia puxa-puxa, né? Chico, traz aí o leite do puxa-puxa, Chico jogando biloca, né? Biloca é muito bom, né? Estou viajando no tempo aqui, né? Alguém sabe o que é jogar biloca aqui? É bola de gude. Aí Chico, já vou, mãe. Na quarta já vou, mãe. Eu já ouvia a pancada. Pá! Era uma pancada. Chico ficava com a mão inchada de apanhar. Problema da mãe dele, né? Certo? E nós aprendemos que cada época, cada região, cada nível de pessoa tem o seu modo de educar os filhos, certo? Veja bem, eu sou casado pela segunda vez, eu tenho 6 filhos, né? E no meu primeiro casamento, eu tenho meu filho que já tem 38 anos, Fernanda tem 30, e eu não me lembro também. Você começou cedo, hein? Comecei muito, olha, nem vou nem estar em detalhes, que o mundo inteiro está me ouvindo, né? Comecei cedo demais, né? Aí, veja bem, aí esses meus filhos, eu me lembro que na verdade,
quando eu me casei, eu já tinha uma filha. Eu nem sabia que tinha essa filha, mas eu choro. Até no meu livro, você lê um livro, porque senão nós dizemos, cara, tem que fazer uma palestra aqui, vai começar a contar a vida dele. Mas aí está a doutrina, a grandeza da doutrina. Ela me aceitou como eu sou. E eu tenho certeza que hoje eu sou não melhor, mas menos mal do que era 30 anos atrás, que é o caso de todos aqui. Então, voltando à minha história, o que acontece é o seguinte, e eu me lembro que quando eu casei, eu era assim, meu sonho era ser pai, cara, era tudo. Por quê? Porque na minha juventude, eu cantava em conjunto, cantava em banda, usava um cabelão aqui, cadê? Tiraram aqui o cabeludo aqui, tiraram já, não tem problema não, estou brincando. Logicamente, eu usava cabelo grande, barba, e o meu tio, que era meu pai adotivo, brigava comigo, né? E um dia eu disse uma frase para ele, ele disse, não é negócio de homem não, rapaz, corta esse cabelo comigo. Que negócio de homem, cabelo grande, barba. E eu, muito inteligente, eu disse, mas Jesus tinha barba e cabelo grande. Ele era motorista de caminhão. Sabe qual foi a frase que ele me disse? Mas não era por vaidade. Um motorista de caminhão me matou assim, e eu fiquei calado. Eu usava por quê? Para namorar, para conquistar as menininhas, né? Então, veja bem, e não era por vaidade, mas eu fiz parte daquela geração. Então, nessa época, as coisas aconteciam, existia a violência. E eu era católico, sempre criado na religião católica, detestava o espiritismo, tinha medo de conversar com o diabo, essas coisas todas que as pessoas espalham, né? Essas coisas assim, que a gente nem se incomoda mais, é assim engraçado, né? Não vai mais ficar com raiva. Pois bem, e eu, quando meus filhos nasceram, eu estava numa situação muito difícil, muito complicada, mas eu era louco pelo meu filho mais velho. Ele nasceu, veio um pouco antes do tempo, e eu sempre fui muito louco, eu pensava assim, jamais eu vou bater no filho meu. E não me lembro disso ter acontecido, não me lembro. E depois de 5 anos, do meu filho com 5 anos, nasceu Stefferson, né? E nasceu Fernando. E eu também dizia assim, jamais eu vou bater numa filha minha. E não me lembro de ter batido. Não me lembro mesmo, mas vou contar uma coisa que vocês vão rir, né? Eu sempre, eles moram, o Fernando mora no Rio, o Stefferson mora em São Paulo, vem sempre passar aqui um tempo comigo, às vezes eu vou lá ao longo do ano, quando tenho tempo. E eu gosto muito de conversar sobre a maneira como eu os eduquei, porque eu casei pela segunda vez, eu tenho uma filha de 21 anos e uma de 14. Imagina, eu sou pai de um de 38 e uma de 14. Imagina como é que é difícil, diferente você usar o parâmetro para educar os filhos, né? Porque se naquela época a violência era bem menos braba, também outras coisas, outras formas de se educar eram mais fáceis de educar, porque não tinha uma carga de informação. Eu sempre perguntei aos meus filhos, vocês lembram que eu bati em você? Não, pai, não lembro. Não lembro não. Eu ficava muito satisfeito. Até que o ano passado meu filho disse, pai, aquela pergunta que você faz todo ano, qual, meu filho? Aquela que se a gente lembra quando você bateu na gente? Daí você nunca lembra, mas eu me lembrei. Você lembrou de quê? Eu lembrei da última vez que você jogou um tênis em mim e não bateu, errou um tênis. Eu digo, por quê? Porque eu estava chamando Fernanda de Alerlanda. E ele disse, pai, mas você jogou umas 3 vezes, não acertou nenhuma, desistiu. Agora, o mais engraçado foi que na última vez você desistiu de jogar o tênis e correu atrás de mim com um cinturão na mão e me pegou, venci você na corrida. Aí eu senti um alívio, né? Por quê? Porque eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós, pais, há um determinado momento em que nós podemos nos exceder e cometer um ato que seja considerado não de violência, mas um ato impróprio, numa palmada, no bumbum ou na mão dos filhos. De falando em palmada, meu amigo aí, você pode, como é o nome do astro aí, como é o seu nome que eu esqueço? Rodrigo. Você pode mostrar aquela fotografia aqui, por favor? Eu vou fazer uma pergunta para vocês ver se vocês realmente vão matar a charada. Essa história da palmada é muito interessante, né? Ainda hoje tem pessoas que dizem, não, um tapinha não dói. Eu nem entro nesse mérito porque eu não sei o que é isso. Mas eu vou mostrar essa foto aqui. Vocês estão vendo essa foto aí, né? Estão vendo? Dá para me identificar aí? O terceiro, né? O mais alto, né? Perfeito. Eu vou dizer a vocês quem são essas pessoas. A primeira lá é a gravadora Mara, divulgadora da minha gravadora na época, quando eu gravei Garotinha. Essa foto tem 29 anos, foi tirada em 85, né? Eu já tinha feito um relativo sucesso. Isso foi um show que nós fizemos em Belém do Pará, um show da Rádio Marajoara, num ginásio com 10 mil pessoas. Assim, nós éramos os artistas da região, vamos dizer assim, né? Aí a Mara, esse que está comigo aqui é Ari Santos, né? Esse aqui é Ari Santos, cantor também. Logicamente, esse aqui sou eu, né? Esse aqui é Carlos Santos. Carlos Santos, ele cantava aquela música, quero você. Ele era dono de rádio, de loja, e foi quem iniciou esse movimento da lambada no Nordeste, copiando o ritmo da Guiana Francesa. Esse rapaz aqui é Alípio Martins.
que foi que criou todo esse movimento, né? E aqui é meu amigo Magno, que é da rádio, aliás, daqui de Natal, mora em Fortaleza, está sempre lá no Clube do Brega. Gente, eu estou entrando um pouco numa área diferente, porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Pois bem, e nós fizemos essa foto, e essa foto nós tiramos lá em Belém no evento. Agora eu gostaria de perguntar a vocês se vocês estão percebendo algum detalhe diferente nessa foto aí. Alguma coisa diferente. Pronto, círculo em cima das cabeças. 1-0, matou a charada, né? Desse aqui, desse aqui, desse aqui. Os anjinhos. Dos três, né? Os anjinhos, pois é. Eles não botaram na minha cabeça, meu Deus do céu. Por que será? Pois é. Agora vamos ver se vocês... Eu vou me passar para cá para ver se tem uma visão melhor. Ainda percebem alguma coisa nessas fotos? Nessa foto aí? No rosto das pessoas? Eu vou perguntar aqui... vou botar o dedo no rosto de cada um, vocês vão dizer quem é que está com o rosto sujo. Esse aqui. Esse aqui. Também. Esse aqui. Não, né? Esse aqui. E esse aqui. E esse. Pronto. A história dessa foto é a seguinte. Eu guardei essa foto com o maior carinho, porque isso foi em 85, e a gente não tinha como fotografar toda hora, né? Eu guardei e estava na minha casa e trouxe, guardei. Um dia eu cheguei na minha casa e cheguei na minha casa e minha filha Fernanda estava sentadinha. E Fernanda estava sentadinha lá no... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo bem. E minha filha Fernanda estava sentadinha lá com essa foto na mão. Ela tinha 5 anos, né? Aí eu disse, minha filha, tudo bem? Ela disse, papai, que eu fiz? Me mostrou a foto. Eu digo, como é que é? Você fez isso? Fiz sim. Dê a mão aqui. Ela deu a mão, pá, palmadinha, outra mão. E chorou. Eu digo, não faça isso. E por que foi que você pintou o rosto desses aí? O senhor não pintou o meu? Ela, porque só tem você bonito nessa foto. Pô. Já pensou? Eu comentei outro dia com ela, fomos jantar, eu me emocionei contando essa história. E ela também. Mas você estava bonito mesmo. Pô, obrigado. Mas veja bem, não é que eu seja bonito, é a psicologia. Nós temos que entrar no mundo da criança. E às vezes nós vamos cometer uma violência, uma injustiça, uma ingratidão. Imagina você, o que não se passou na cabeça daquela criança de 5 anos, que estava contando as horas para eu chegar, para me mostrar e dizer que eu era o único bonito da foto. E levar 2 palmadas como agradecimento, como prêmio. Com um detalhe, pessoal, isso aqui é para ser álcool, porque na verdade estava irreconhecível, não dava para ver o rosto de ninguém. Então, eu passei álcool para melhorar o visual e guardo essa foto até hoje. Então, por favor, se quiser perguntar, por que eu mostrei essa foto? Porque às vezes nós, pais, eu que sou avô já também, né? E ninguém mata neto, né? Neto é uma beleza, nem briga com neto, né? Neto pode tudo. Olha aí, que na casa da vovó pode, sempre tem carinho, é assim. Pois bem, nós que somos pais, cometemos excessos às vezes. Então a gente não pode julgar a reação de um pai de acordo com o mundo em que ele vive, porque não conhecemos a realidade. Quando o Fernando esteve aqui com Gisele, o pai dela me disse uma coisa interessante, Valmir. Fernando Luiz, nós temos que gostar de todos os nossos filhos. Agora, nós temos que tratar cada um da maneira como ele deve ser tratado. Eu falei, como assim, hoje? Ele disse, olha, nós não podemos cometer violência, porque o tema é violência, contra os nossos filhos. Mas você está com... Tem quantos filhos? Bom, eu tenho 2 do segundo casamento, 2 do primeiro, mas onde você quer chegar? Eu falei, olha, eu tenho 5 filhas, todas mulheres. É impossível haver na mesma casa 5 filhos ou filhas com o mesmo comportamento. Eu tenho espírita, né? Da encarnação. Perfis diferentes, mundos diferentes, espíritos com anseios e problemas diferentes se reencontrando para reajuste. Eu não sabia disso na época. Ele disse, mas nós precisamos tratar cada um filho como ele deve ser tratado. Eu disse, mas Valdir, vai ter um problema aí. Qual é o problema? Eu falei, se tem uma filha que me trata bem, é super carinhosa comigo, e eu vou tratar a outra que não me trata bem, que é estranha, de uma maneira diferente, ela, a que é
mais rebelde, é um exemplo, não é que seja assim na minha família, é um exemplo. Como é que ela vai reagir comigo? Ela vai reagir comigo com problemas futuros, vai ficar complexada, vai ter traumas, porque ela vai se sentir diferenciada. Mas a sabedoria está em o pai ou a mãe fazer com que ela perceba que ela é que trata você diferente. Então, pessoal, tudo se resume num processo difícil de educar. O processo difícil de burilamento através de conselhos, de conversas, e não saibam e não pensem vocês que hoje é fácil educar os filhos. Não é. Eu sou um pai chato. Eu escrevo um artigo no Jornal Metropolitano e estou para escrever daqui a algumas semanas um artigo chamado Os Pais Precisam Ser Chatos. Aí eu boto entre parênteses. Às vezes. Por quê? Porque à medida que o progresso vem, à medida que a violência cresce, à medida que a mensagem da doutrina espírita fica mais atualizada, entretanto mais distante de algumas pessoas que preferem o modismo, a força da comunicação, à medida que tudo isso acontece, nós precisamos encontrar maneira de saber lidar com as situações, com relação a como tratar os filhos, a como conversar com eles, a como colocá-los no caminho certo, que às vezes não é o caminho que nós queremos seguir, ou que nós não seguiríamos, mas que é a missão deles, inclusive como espíritos. Por exemplo, eu sou filho único, quando eu tinha 17 anos, eu fui embora, vim para Natal, e aos 21 fui para o Rio de Janeiro, segui minha vida. Minha mãe ficou sozinha aqui. Eu digo, eu vou atrás do meu sonho, né? Era moda nessa palavra, mas foi exatamente mais ou menos como eu disse na época. Mas quando a gente tem filhos, a gente quer exatamente prendê-los, a gente quer orientá-los segundo a nossa maneira de ver o mundo, e é muito difícil hoje, no mundo conturbado, nós termos esse controle total, porque a deseducação televisiva, das informações, das redes sociais, estão aí para influenciar negativamente nossos jovens. Então, todo o processo de desencaminhamento psicológico dos filhos pode gerar em violência, não em violência física necessariamente, mas em violência psicológica, em traumas, em ressentimentos, em coisas que futuramente nós vamos ter que administrar de uma maneira ou de outra, nessa ou em outra vida. Eu tenho uma filha de 14 anos, Luanda, que ela um dia brincando comigo, ela tinha 6 anos, ela entrou no mar comigo na praia e sentiu, ela tinha medo de peixe, né, no mar, né? E ela entrou e sentiu um sargaço, né? No pezinho dela, aí falou, que aí, meu velho, é um peixe? Não, é um sargaço. Aí demos mais alguns passos e eu falei assim, olha o peixe aí, ela se assustou. Ela estava com 14 anos, ela tinha uns 7 anos nessa época. Há um mês atrás, em Pirangi, ela não quis entrar na praia comigo. Aí eu disse, minha filha, vamos entrar na praia. Eu falei, não, pai, não entra na praia não. Por quê? Por causa daquilo que você disse. 7 anos. 7 anos. Veja bem, uma frase que eu falei de maneira mais boa possível, fiquei até com remorso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque imagina você um ato de violência que um pai faz desnecessariamente contra o filho, né? A palmada da Fernanda não trouxe tanta consequência, mas a brincadeira com a outra trouxe. Então nós precisamos ter cuidado para não cultivarmos a violência dentro da nossa casa. Nós precisamos ser fortes no sentido de ter um comportamento duro quando é necessário, mas olhando o filho ou a filha nos olhos. Por quê? Porque a violência que nos cerca é uma grande inimiga e é uma potencial inimiga que vai sempre estar nos ameaçando. Então, o Espiritismo, essa doutrina de Bestos, que é a base do ensinamento de Jesus, que nos foi transmitida pelos próprios mensageiros, que são os Espíritos da Perfeição, ela nos orienta, nos ensina a procurarmos vencer o monstro, não leve isso de modo exagerado, mas o pequeno monstrinho, a pequena sombra, como diz Divaldo, o lado sombra que existe dentro de nós. Porque todos nós temos algo que precisa ser corrigido e que, se não for corrigido, pode desaguar num ato de violência. Mas nós temos uma grande vantagem. Pelo menos estamos vendo aqui os primeiros passos, no meu caso. Alguns aqui estão à minha frente, com certeza. Mas os primeiros passos na doutrina, que tem lógica, que ensina que o amor está acima de quaisquer outros interesses, e que a única maneira de combatermos a violência do dia a dia é exatamente através do amor. E eu vou, mais uma vez, eu quero pedir aí ao meu amigo, rapaz, eu estou ficando velho, esqueci o nome do cara de novo.
Rodrigo, me ajuda aqui, por favor. Tu me lembra depois uma vez, tá? Rodrigo. Eu vou pedir aqui, Rodrigo, você colocar a faixa 7 aí, para eu fazer uma música aqui, que quando se fala de amor, se fala de Jesus de Nazaré. Não naquele Jesus ensanguentado, que a televisão mostra, sofrendo, mas num Jesus luminoso, cheio de amor, para nos orientar e para nos ajudar. E quando esse Jesus entra na nossa vida, ele será o primeiro médico a aplicar no nosso coração a benéfica injeção contra a violência. Por favor. Pode aumentar o volume. Pode aumentar. Dá para aumentar mais? Tudo bem. Som. É tão sublime o amor que tem da meia flor, o perfume e a cor. Florida, razão da própria vida, o sonho mais feliz de um sonhador. Isso, aí eu adaptei a letra, botei o nome Jesus aí, no lugar do amor. Jesus foi depois que eu te encontrei que aprendi a ver o teu amor na suprema lei, e não pode ver ninguém no mundo, seja lá quem for, sorrindo sem ter o teu amor. Jesus foi depois que eu te encontrei que aprendi a ver no teu amor a suprema lei, e não pode haver ninguém no mundo, seja lá quem for, sorrindo sem ter o teu amor. Meus amigos, muito obrigado. Meu nome dele lá? Foi só para testar. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Coloca a faixa 4 aí, por favor. Pessoal, muito obrigado. Eu estou meio rouco hoje. Todo cantor que desafina tem essa desculpa, né? Quando eu não era sucesso, eu chegava nos circos, cantava, tinha 50 pessoas. Aí eu cantava ninguém, terminava de cantar, ninguém aplaudia. Sem ser conhecido, aí aprendi a malandragem, né? Eu não sei o que eu faço. Aí quando ninguém batia a palma no meu show, eu dizia, muito obrigado pelos aplausos, e todo mundo batia a palma, né? Então você está rouco e inventa uma desculpa. Pessoal, eu vou fazer uma música agora, que é a faixa 4, mas realmente eu fiquei rouco porque o Flamengo jogou ontem, perdeu o Flamengo, gritei tanto que fiquei sem voz. Eu não posso fazer show depois que o Flamengo joga. O Vascaíno agora, o Vascaíno. Pois é. Então, pessoal, agora, vejam bem, por coincidência eu falei em futebol, coisa terrível, né? A violência nos estádios, né? Virou uma coisa terrível. O que é isso? É falta de amor em casa, falta da mensagem de uma doutrina que realmente representa a mensagem de Jesus. Então, meus amigos, pedindo a Deus para que no nosso mundo a gente se conscientize. Nós todos somos tão pequenos, somos grãos de areia perdidos nesse universo, mas temos dentro de nós a chama que Jesus nos ensinou e disse que éramos portadores, que é a chama divina do Criador que nos criou junto com o cosmos. Então vamos tentar, mesmo tropeçando a cada dia, levantar, limpar os pés, as pernas, os braços e seguir em frente. E tentar ser bom não para ser santo,
mas procurar nos melhorarmos e usarmos a doutrina espírita como um instrumento que vai combater os nossos defeitos e nos tornar menos receptivos a qualquer ato de violência. Lembremos-nos da mensagem de Jesus, que diz: amai vossos inimigos. Eu, Jesus, não cheguei a tal ponto ainda, mas estou tentando. Vamos tentar diariamente. Não vamos amar, se não pudermos, mas vamos pelo menos não odiar. Se nós, no nosso dia a dia, por acaso encontrarmos alguém que não gosta da gente, que a gente não gosta dessa pessoa, automaticamente nós vamos ter o termômetro do nosso comportamento, porque a nossa reação, a nossa adrenalina é que vai nos dizer o grau de evolução. Se nós conseguimos olhar para uma pessoa de quem não gostamos e não sentir nada, já é alguma coisa. Se nós conseguirmos, no caixa do banco, não ficar com raiva da pessoa que furou a fila, é sinal de tolerância. Mas se nós deixarmos que isso aconteça todas as vezes, estamos também ignorando os nossos direitos. Precisamos procurar um equilíbrio, tentando combater a violência na raiz, procurando ser um pai bom, não aquele que faz as coisas erradas e que quer que o filho seja um modelo de perfeição, mas aquele que diz: filho, eu errei, eu fiz isso, mas por favor não faça o que eu fiz. Pois não, meu filho, fique à vontade. Esse aí que falou agora sobre a pessoa passar na sua frente, eu só faço, de mim, eu tenho o seguinte: será que sou eu imbecil e só o sabido é ele? Porque eu estou obedecendo aquilo? É o que eu estou dizendo. Então você pode até ter uma... Eu sou idiota, você é o sabido, eu sou idiota. É verdade. Você pode até, como eu disse, ser tolerante uma vez, mas não deixe de lutar pelos seus direitos, porque aquele que fez aquilo com você, ele também pode receber uma lição ali e se reeducar ou ser menos mal educado. Eu tenho um problema sério, né? Eu tenho 62 anos, né? E é porque eu não pinto o cabelo. Minha mulher que pinta, porque eu detesto passar mão, mas tudo bem. Então, eu chego no banco, minha mulher, Fernando, banco. Ixi, Maria, banco, você é idoso, vai pro banco. Aí eu chego na fila do banco, aí já fico assim, aí os idosos, aí eu fico com o pé, né? Eu estou apressado, eu não sou idoso. Aí eu entro lá na fila, vou para a fila dos idosos. Aí o pessoal começa a olhar para mim, né? Pior é quando chega uma pessoa dos 80 anos, dá licença, ele passa na minha frente. O que é que eu vou fazer? Então, aí vem ao lado da tolerância, é mais velho do que eu, então eu vou ficar. Pessoal, agora, brincadeiras à parte, essas situações do dia a dia nos ajudam a nos melhorarmos como pessoa. Nos ajudam a sermos melhores. Outro dia eu me peguei numa falha enorme. No trânsito é terrível, para chegar aqui foi terrível, né? E você não tem como não se estressar. E eu saí costurando, então eu cheguei numa rua onde tinha uma fila de carro para sair na Salgado Filho, e eu vim pela direita, liguei o alerta, e vim pela direita buzinando para não chegar atrasado, né? Aí eu pensei assim, rapaz, para algumas pessoas eu estou enganando, porque eu estou com o alerta ligado, alguém vai pensar que alguém vai doente aqui no carro, mas a causa é justa. Então nós temos situações no dia a dia que não podemos nos livrar dela. Nós não somos santos, nos aceitemos com nossos defeitos. Agora, sobretudo, reconheçamos que somos pessoas defeituosas e procuremos, na medida do possível, nos melhorarmos, porque a violência, ela é algo sério. Quando invade nossa vida, ela nos contamina. E se nós vimos um crime, um assassinato e nos horrorizarmos, nós podemos, ao cultivar aquela imagem todos os dias, sem sentirmos, cometer pequenos atos de violência no nosso dia a dia. Porque por o cara dar um soco no filho, então não tem nada demais, eu vou dar um empurrão. Não é assim, não é por aí. Então peçamos a Deus para que nesse mundo conturbado, nesse mundo de tantos problemas, nesse mundo de ideologias diferentes, onde muitas religiões, inclusive, têm a ideologia pecuniária, colocando o interesse acima de tudo, você precisa filtrar as coisas que entram na sua casa, pela televisão, pelo rádio, através dos filhos e através do dia a dia. Procuremos entender que Jesus de Nazaré, o modelo de perfeição que esteve sobre a terra, ele não foi compreendido nem pelo seu povo, e até mesmo os seus apóstolos não o entenderam profundamente ao ponto de ele trazer Paulo como um vaso escolhido para propagar a sua mensagem, porque tinha um conhecimento intelectual e a evolução espiritual acima daqueles apóstolos que eram importantes para Jesus, porque simbolizavam a grandeza dos humildes, dos puros de coração. E é em Paulo onde nós encontramos várias mensagens que podem nos dar o rumo
de seguir o caminho certo. Porque se nós sabemos que o amor de Jesus é o antídoto contra a violência, Paulo já disse na sua epístola aos Coríntios que das 3 virtudes, as maiores que existem, que a Igreja Católica intitulou como virtudes teologais, mas que não precisa desse palavreado difícil para que nós possamos plantar no coração: amor, caridade, esperança. 3 excelentes remédios que podemos usar contra nossos instintos mais atrasados e combatendo a violência que com certeza está latente dentro de cada um de nós. Mas se nós seguirmos os ensinamentos de Kardec, da doutrina, ou de qualquer religião que coloque a imagem de Deus e a figura de Cristo como um único símbolo acima dos rituais e dos ritos. Se fizermos assim, estaremos então dando o primeiro passo para caminhar rumo à perfeição. Portanto, não nos esqueçamos. Coloquemos no nosso dia a dia, pelo menos de forma experimental, a tentativa de que no nosso coração floresça sempre a esperança, a fé e a caridade. Só o amor pode iluminar e também nos levar a ser mais feliz. Jesus pregou a fé, a esperança, mas a herança maior que Ele nos deixou foi o amor. O caminho que conduz até Deus é a missão de Jesus. Viver para ajudar, socorrer, amparar, perdoar, servir, sorrir. Isto é o amor. Oh, meu Pai, me ajude a caminhar. Não quero naufragar no mar das tentações. Meu Deus, me faz instrumento da paz, para que eu possa plantar o amor em muitos corações. O caminho que conduz até Deus. Até Deus é a missão de Jesus. Viver para ajudar, socorrer, amparar, perdoar, servir, sorrir. Isto é o amor. Viver para ajudar, socorrer, amparar, perdoar, servir, sorrir. Isto é o amor.
que o amor realmente faça parte das nossas vidas. Graças a Deus, né? Obrigada, Fernando. Mais uma vez que veio à nossa casa. Espero que continue vindo. Da próxima vez estaremos em endereço novo. Será uma honra. Tá? Estaremos em endereço novo, se Deus quiser. E nós que fazemos o grupo de oração, irmã May, só podemos ficar muito felizes e dizer a você obrigada. Eu sei que você, para vir, você tem várias coisas. Eu sei que você é ocupado, né? E a gente só tem a agradecer. Quero lhe convidar para que você vá conhecer o Templo do Saber. Você ainda não conhece o trabalho social da casa, né? Viu? De que você puder, nós estamos lá no sábado, mas durante a semana tem alguns dias que tem atividade lá. Mas eu queria lhe convidar para ir no sábado. Veja um sábado que você possa. Você me liga, tá certo? A gente entra lá no WhatsApp, né? Viu? Tá certo? Gente, a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Vamos nos preparar. A gente eleva o nosso garoto. Oi? Aconteceu alguma coisa aí, garoto? Rodrigo. Esse é o nome dele também? Deixa a imagem aqui, tá, Rodrigo? O que foi? Foi aqui? Deixa A imagem. Gente, foi. A gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Lembrando que amanhã não teremos apometria. Apometria agora só no mês de março, né, Joanice? Porque na outra já é véspera de carnaval, né? E amanhã a gente não tem apometria. E a gente convida a todos a elevar o pensamento a Jesus, mentalizar os seus lares, na certeza, na confiança, que Jesus, como amigo bom e misericordioso, vai até os nossos lares. Que possamos interceder a Jesus, que possa derramar sobre todos os lares as suas bênçãos de misericórdia. Que Ele possa fazer com que todos nós, todos os lares compreendam o Evangelho da noite de hoje e a palestra da noite de hoje. Que possamos interceder a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe, para que também possa adentrar os nossos lares e os lares daqueles que não puderam vir, por qualquer que seja o motivo. E assim, Maria, entrando, tu possa, através do teu azulino manto, levar paz, levar luz, coerência, tolerância e muito amor sobre todos os lares. Que tu possa levar paz aos corações angustiados, aqueles que estão sofrendo neste momento, sejam suas dores físicas, materiais ou morais. Que na tua condição de mãe universal, Maria de Nazaré, possa fortalecer a todos os teus filhos, nós, lotados nesse planeta Terra, aonde nós podemos fazer dele escola, prisão, depende de nós. Que possamos dizer, Maria, obrigada pelo teu infinito amor por nós. Em teu nome, Jesus, em nome dos mentores espirituais da nossa casa, em nome de Jesus e de Maria de Nazaré, nós queremos dar por encerrado, pedindo aos irmãos que continuem em seus lugares para receber os passos. Nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração. Lembrando a todos que voltaremos segunda-feira, se Deus quiser. Desejando a todos um final de semana assim de muita paz e de muita luz. Obrigada a todos.
Quem trouxe esse livro? Não, aqui ninguém. Ninguém trouxe, ninguém aqui. Essa daí foi feita em Menezes. Porque essa daí em Bezerra. Aí teve duas pessoas daqui que foram, eu vi palestra lá. Aí falou que tinha feito isso com os gatos mesmo. Aí eu vi as postagens, as postagens. Fiquei curioso, né? De visitar. Aí Senhor. recebi isso também. Exatamente. Aí essa identificação, algo que está me deixando. Senhor, meu Deus, no silêncio desta prece, nós queremos te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, vermos somente o bem em cada um deles. Fecha os nossos olhos, os nossos ouvidos, a todas as calúnias, a todas as maldades, para que somente de bênção se encha nossas almas. E que sejamos tão bons e tão alegres, Senhor, que todo aquele que de nós se aproxime, sinta a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia nós possamos te revelar a todos. Jesus, mestre, amigo, irmão maior, derrama sobre todos as tuas bênçãos de misericórdia. Te pedimos, Jesus, pela misericórdia da vossa primeira chaga, a chaga da mão direita, mão que abençoa, combate, afaste e anula todo mal. Te imploramos, Jesus, pela misericórdia da vossa segunda chaga, a chaga da mão esquerda, calejada pelos pecados dos homens. Intercedemos o teu infinito amor, Jesus, pela misericórdia da vossa terceira chaga, a chaga do teu pé direito. Jesus, pelo sangue redentor da vossa quarta chaga, a chaga do teu pé esquerdo, socorre a todos nós, os teus irmãos. Pela misericórdia da vossa quinta chaga, Jesus, a tua chaga de amor, aquela que traspassou o vosso coração. Tu disseste, tudo está consumado, e dela brotaram sangue e água que por amor nos libertaram, por todo este amor que tiveste para conosco, Jesus. Vem em nosso benefício, fortalece o nosso espírito, quando encontrares abatido, ou quando encontrares fraco. Jesus de amor e de infinita misericórdia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Jesus.
Dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, e dá-nos coragem de repetir a oração que tu fizeste, mas que possamos refletir sobre cada palavra que ela diz. Pai nosso que está no céu, em toda parte, santificado seja o teu nome, de paz, de luz, de força. Venha a nós o teu reino, de bondade, de amor e de justiça. Seja feita a tua vontade, Jesus, assim na terra como no céu, em outros mundos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o pão da alma, do Espírito, e perdoai as nossas ofensas, mas na medida proporcional que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixes cair na tentação, não dos maus espíritos, mas das nossas próprias tentações. E livrai-nos de todo o mal, Jesus, porque só vós sois o poder e a glória para todo e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e louvado seja a nossa mãe, a Virgem Santíssima de Nazaré. E louvado seja o teu manto, o teu azulino manto, Maria, teu manto de amor e de coragem. Que possamos todos nós, termos a coragem de Maria. Em teu nome, Maria, nós te pedimos, derrama bênção e faz com que todos que aqui vieram possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita luz e com muito amor. Graças a Deus. Aqueles também que nos assistem através do Facebook, que Maria possa entrar no lar de vocês e com seu azulino manto poder deixar a paz, a luz, a força, a saúde que cada um precisa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria de Nazaré. Obrigada.